Boa tarde, amados. Tudo bem? Olha que revelação maravilhosa, que revelação sensacional, sabe, amados? É, nós vamos agora entrar na situação de Elias para saber por que Deus deu a oportunidade a Elias para que ele viesse a ser João Batista. Agora nós vamos ficar sabendo o motivo que Deus deu essa oportunidade para Elias, para o profeta Elias, para que ele viesse no lugar de João Batista. Vamos lá. Todos sabem, né, que Elias, ele é contemporâneo, né, juntamente com Deus, né, na questão da genealogia, ou seja, Elias, ele não teve família. Ele estava habitado num corpo, mas família, Elias ele não tem laços familiares, ele não tem árvore familiar. Pode fazer a pesquisa aí e vocês vão ter esse entendimento. E o motivo que levou Deus a dar essa oportunidade para Elias. Olha que interessante, olha que revelação sensacional, amados. Que até hoje eu não vi uma revelação, uma explicação com esta profundidade. Olha que interessante. Elias, por ele não ter esses laços familiar, porque não tinha família, ele não tinha misericórdia. Ou seja, Elias, ele agia sem misericórdia, porque vocês sabem, né, amados, para ter uma ação correta, a pessoa ela tem que ter laços familiar. E presta atenção que essa revelação ela é profunda e ela traz uma explicação até das coisas que está acontecendo atualmente no mundo, né? Porque vocês sabem, né, que nós vamos julgar, né, o mundo e julgar anjos, né? Como está aqui, ó. Como está comprovado aqui, ó, 1 Coríntios, mas isso só com a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo não consegue, é impossível. Olha a cruz de Cristo e o arrependimento para que nós venhamos a julgar o mundo e julgar anjos. Olha que interessante. 1 Coríntios 6, 2, ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deveras ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta terra? Olha que repreensão, né, amados? Olha que repreensão. Agora veja bem, todos sabem, né, que na questão de Elias, por ele não ter família, não ter laço familiar, ele tinha dificuldade no julgamento. Tanto é verdade que em Primeira Reis, ó, Primeira Reis 9, 9:13, 9:15, é muito extenso, né, amados? Eu não tenho como ficar lendo tudo aqui, né? Mas, se você tiver a oportunidade de fazer a leitura, por favor, porque senão o áudio vai ficar muito extenso e vocês vão perder o raciocínio. Entenda, o raciocínio é família, laços familiares, coisa que Elias não tinha. Elias não tinha família, ou seja, ele era contemporâneo de Deus na questão de de genealogia. Deus também tem genealogia, né, amados? Então vamos lá, ó. Só que Elias habitava no corpo. Ele habitava no corpo. Aí é que tá. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou pegar a primeira Reis 13, né, para não ficar muito extenso, né? Depois você pode pegar do 9 até 15, né? Olha que interessante. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50.
com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães, 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha só que interessante. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esses, não temas. Olha, teve um anjo que teve que interferir para que Elias não desse o mesmo cabo, o mesmo fim que ele deu aqueles primeiros 50. Pode ver, ele não tinha sentimento, ele não tinha aquela situação de responsabilidade no julgar. Teve um anjo que teve que entrar, porque os demais, Elias mandou descer fogo sobre eles. E eles não desrespeitaram Elias, eles falaram: homem de Deus, acompanhe a gente. E Elias, mesmo sabendo disso, ele não teve o discernimento. Elias, ele não tinha o discernimento. Porque o discernimento, ele só vem quando a gente tem família, quando a gente tem laços familiares. Olha que interessante. E Elias fez tudo isso. Isso desagradou a Deus grandemente. Porque nós sabemos, né, amados, que precisa desses laços familiares para que a pessoa venha saber julgar, né? Mas que está dizendo, nós vamos julgar o mundo, né? E julgar antes. E olha, essa dica aqui, amado, não perde essa dica. Ela é fundamental, porque nós vamos julgar questões do mundo e questões celestes também, né? Só que o aprendizado é aqui, viu, amados? Tanto é que Deus deu a oportunidade para Elias voltar como João Batista. E olha, os dois são primos. Vocês sabem, né? Jesus Cristo, ele é primo de João Batista. Então, contemporâneos de novo, mas com genealogia, com árvore, né? É o que consta, né? Em Mateus, né? Mateus 11 em diante, né? É o que consta ali. Então, ele deu essa oportunidade para que Elias tivesse família, né? Ele veio como João Batista, né? E a família dele, né? Pai Zacarias, né? A mãe Isabel, né? Primo de Jesus. Só que o que aconteceu? Elias, sendo João Batista agora, ele também não se arrependeu, porque quando ele fez aquela pergunta, que não era para ele ter feito, né? Ele desrespeitou Jesus, quando ele perguntou ali, né? Mandou os seus discípulos perguntar se era Jesus ou se tinha que aguardar outro. Jesus respondeu ali, sabe, de uma forma que era para ele pedir desculpa para Jesus, ou seja, ele não se reportou. Jesus retornou, né? Vai lá, diga que os surdos ouvem, os cegos enxergam, né? Os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados, e etc. Né? E eles foram avisar, e João Batista, que deveria de fazer, amado, imediatamente falou: olha, retorna lá, peça perdão a Jesus, eu não deveria ter feito isso. Ou seja, ele não se arrependeu. Então ele estava com o mesmo sentimento quando ele era Elias. Tanto é que a condenação dele aconteceu, né, amados? Ele não passou para a cruz de Cristo. E hoje nós vivemos debaixo da cruz de Cristo, né? E nós temos esse discernimento, né, amados? Só que acontece que João Batista, ele perdeu esse discernimento. Por isso que ele ficou representando a carne. E Jesus ficou representando o Espírito. Olha que essa palavra, essa revelação, ela é fundamental. Então já está o motivo. Tanto é que se vocês leem aqui, sobre genealogia, amados, está claro aqui que realmente é para isso
né? Que Deus ele nos dá essa oportunidade de ter uma família para saber julgar, porque ninguém vai julgar ninguém sem discernimento, sem os direitos da pessoa. Por quê? Porque você se coloca no lugar dela. No caso de Elias, lá atrás, ele não tinha essa árvore, então ele não tinha esse sentimento. Tanto é que ele mandava fogo do céu, e destruía mesmo. Ele desrespeitou ali Deus quando ele entrou na caverna também, né? Ele não estava numa situação plena, né, daquilo que ele estava fazendo. Só que, como nós vamos julgar o caso, o problema maior foi a cruz de Cristo, né, amados? Como não tinha a cruz para esse discernimento, é a cruz que dá esse discernimento, né? Tanto é que Deus deu oportunidade para ele, como João Batista, para que ele se retratasse. Porque agora, sim, ele tinha família, ele tinha discernimento, né? E mais uma vez ficou provado que não, o problema dele ali era a questão de desobediência mesmo. Tanto é que o problema dos demais, né, amados, é questão de desrespeito mesmo, sabe? Então, que ficou comprovado, né, até hoje, né, as pessoas não se arrependem. E vocês sabem, né, que para nós termos essa autoridade, nós vamos ter que, que se arrepender, né, amados? Porque senão nós vamos ficar fora da cruz, né? Olha o que aconteceu também ali quando ele passou o cargo. Ele passou o cargo para quem? Para Eliseu. Eliseu não pediu dupla honra. Sabe por que Eliseu pediu dupla honra, amados? Porque a dupla honra, vocês sabem que uma é de profeta e a outra é de rei. De profeta e de rei. Porque o profeta, ele tem que levar para o rei, né? Para o rei julgar. O rei faz o julgamento.